Ok, tá todo mundo ouvindo bem aí? Tudo tranquilo? Tá chegando bem? Ótimo. Bom, nós vamos olhar agora para o texto, para a nossa meditação nessa manhã. Estamos hoje terminando a meditação no Salmo 143. Deixa eu fazer um último ajuste aqui de janela para ficar melhor para mim. Pronto, então é isso. Salmo 143. Vamos ler aqui a partir do verso 7 desse salmo. E eu vou fazer a leitura, em seguida a gente faz aqui as nossas observações finais, né? Diz assim, Salmo 143, vou ler do verso 7 até 12. Diz assim: Dá-te pressa, Senhor, em responder-me. O espírito me desfalece. Não me escondas a tua face, para que eu não torne como os que baixam a cova. Faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira da tribulação a minha alma e por tua misericórdia, dá cabo dos meus inimigos e destrói todos os que me atribulam a alma, pois eu sou teu servo. Nós já fizemos uma introdução a esse salmo na última semana, no nosso último café, né? E estamos, desde aquela ocasião, informando que esse aqui é o último dos salmos penitenciais, né? Então, a Bíblia traz esses salmos, que são chamados de salmos de arrependimento ou penitenciais, e a gente sempre lembra que esses salmos são os salmos 6, 32, 38, 51, 102, 130 e agora, por último, 143, né? Esse Salmo 143, a gente tem a identificação do autor, né? Ou seja, Davi, o autor desse salmo, e a gente já pôde, de certa maneira, destacar naquele primeiro encontro que esse salmo nos traz essa ideia de esperança na escuridão, uma vez que Davi começa o salmo expondo aí uma situação bem difícil que ele passava por causa do pecado, mas ele termina ali nos versos 5 e 6 lembrando do modo como Deus agiu dentro da história, o modo como Deus sempre socorreu o seu povo, e ele termina dizendo que ele está levantando as mãos dele e a alma dele anseia por Deus como terra sedenta, e a partir daí ele vai fazer uma oração. E a gente fez agora a leitura dessa oração. É assim, então, que termina, vamos dizer assim, o Salmo 143 com essa oração de Davi. Eu confesso que nessa correria que eu estou aqui, até mesmo dos estudos aqui para o acampamento, eu queria ter feito uma avaliação do texto mais no original, então eu não sei se lá no original corresponde àquilo que a gente vê aqui no texto em português, né? No que diz respeito ao formato das súplicas, mas pelo menos na nossa tradução, a gente pode encontrar aqui 6 súplicas finais. Então, são 6 súplicas apresentadas por Davi no final do Salmo. Eu creio que essas súplicas apresentam aquilo que eu chamo assim de maravilhosa conclusão dos salmos penitenciais, né? Porque realmente é algo primoroso que a gente tem diante de nós. É uma forma muito cuidadosa como o Espírito Santo encaminhou Davi para escrever esse final do salmo, para registrar essa oração dele, porque é como se fosse um fecho de ouro, né, nos salmos penitenciais. Porque os salmos penitenciais todos estão falando sobre a realidade do pecado, né, e também o salmista sempre ali arrependido, pedindo perdão a Deus, suplicando a graça de Deus, o perdão de Deus, etc. Mas aqui é interessante o tom, né, desse final do Salmo 143 é um tom de batalha, né? Então é uma oração de batalha espiritual, literalmente. Eu acho que esse tom da batalha, ele encerra muito bem o tema e é como se o livro de Salmos de modo geral e aqui Davi, né, fechando os Salmos penitenciais, estivesse nos ajudando a compreender isso, que quando a gente pensa na nossa experiência, que é uma experiência
triste, né? A gente tem que admitir que nós pecamos, que nós entristecemos a Deus com o nosso procedimento. Então, nenhum de nós diz, para mim está tudo bem, eu sou um pecador, né? Como se ser pecador fosse algo banal. Não, a gente entende que isso é um estado lamentável e a gente lamenta por isso, aguardando o dia da nossa glorificação, né? O dia da completação da obra de Deus em nós, quando seremos plenamente libertos do pecado. Então, o pecado para o crente é literalmente um peso, é literalmente um desconforto, né? E que bênção a gente então chegar nesse ponto do Salmo, do livro de Salmos, entendendo isso, que nossa relação com o pecado, então, é uma relação de batalha. Daí essas 6 petições, né? A relação entre o cristão e o pecado não é pacífica, é uma relação de luta. Hebreus fala sobre isso em Hebreus 12:4, né? Diz assim: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Então, fala de uma luta contra o pecado mesmo. Então, nesses termos, o Salmo termina com 6 pedidos. Esses 6 pedidos, na minha opinião, eles são tão úteis que, na minha opinião, valia a pena você até é, ter isso por escrito e deixar do seu lado lá quando você for fazer sua oração diária, né? Eu acho que vale a pena. E tanto é que quando terminar hoje, eu vou colocar no nosso grupo por escrito, tá? Os pedidos. Então, né, você não precisa aí ficar preocupado em anotá-los e tal, que eu vou colar o texto aí para você no WhatsApp, no grupo de WhatsApp da igreja, tá? Mas é interessante isso. A gente encontra aqui então essas 6 súplicas. Quais são as súplicas que deveriam ser incluídas na nossa oração diária? Primeiro, a súplica para que Deus se volte para nós com um olhar propício e que ele haja rápido, antes que o pecado nos mate. Essa é a súplica. Longa, né? Pareceu o texto de Calvino aqui, né? Para que Deus se volte para nós com um olhar propício e haja rápido antes que o pecado nos mate. Verso 7. Dá-te pressa, Senhor, em responder-me. O espírito me desfalece. Não me escondas a tua face, para que eu não me torne como os que baixam a cova. Ou seja, Deus, para que eu não me torne como um morto, né? O que Davi está colocando aí, especialmente, ele não quer permanecer naquele estado, e a gente viu sobre isso lá no verso 3, ele diz assim: o inimigo tem me arrojado por terra na minha vida, tem me feito habitar na escuridão como aqueles que morreram há muito. Um crente derrotado pelo pecado, ele não significa que ele vai morrer fisicamente, pode até acontecer de, depois da derrota, ele viver ainda mais 5 ou 6 décadas nesse mundo, mas vai viver como um morto-vivo, não uma espécie de zumbi gospel, né? Porque ele se torna aquele ser humano abatido, aquele ser humano que habita nas trevas, como diz aqui a própria linguagem do Salmo. E aí o que a gente encontra em Davi é essa postura que eu acho muito boa, né? Ou seja, ele está ali como se fosse um trapo, né? Arruinado, mas ele não se acomoda diante daquela situação. Ele diz: Senhor, dá-te pressa em responder-me, age rápido, se volte para mim. Quando ele diz: não me escondas a tua face, ele está dizendo: Deus, volte o teu rosto para mim de uma forma propícia, com um olhar assim em que o Senhor seja favorável, né? E me trate como esse pai amoroso que o Senhor é, né? Não permaneça assim distante e me ajude, faça isso rápido. Quando ele diz: dá-te pressa, né? Por quê? Para que não aconteça que eu seja como me torne um morto vivo, né? Para que eu não me torne como esses que baixam à cova. Então, essa é a primeira oração. Nós precisamos orar quando nós pecamos, nós precisamos orar para que Deus se volte para nós e que ele haja rápido para que a gente não permaneça mais tempo debaixo desse poder da morte, que é o poder do pecado. Além disso, segunda petição, para que nós sejamos animados por Deus desde a nossa devoção matutina. Verso 8: Faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. É interessante o quanto os Salmos e o Antigo Testamento também enfatiza a devoção matutina, a oração matutina. Se você não tem essa prática, né, é bom você orar à noite, mas eu não sei no seu caso, né? No meu caso, à noite, a minha bateria já descarregou 85%, né?
É de manhã que eu tenho a mente clara, é de manhã que eu acordo descansado e posso então meditar com calma na palavra de Deus, em silêncio. Normalmente eu gosto de acordar cedo porque é o momento que você ainda não está sendo recebendo mil mensagens de WhatsApp, né? E não tem todas as interações do dia. Então você pode naquele momento conversar com Deus com tranquilidade. E olha só que bonito, faz-me ouvir pela manhã. Ou seja, ele quer começar o dia ouvindo da graça de Deus. Como é que ele vai ouvir isso? No momento de devoção, em que ele estiver lendo a Escritura, aprendendo como Deus age dentro da história. Foi por isso que Davi diz: Olha, Senhor, me lembro dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos. A gente vê muito isso no livro de Salmo, né? O salmista lembrando do dia em que Deus abriu o Mar Vermelho, libertou o povo do Egito, esses grandes feitos, as grandes obras de Deus dentro da história. A gente tem o Novo Testamento com toda a obra que Cristo realizou no Evangelho, né? Tudo que Deus realizou na vida da sua igreja, registrado em Atos, como a gente tem meditado, enfim, a gente vai se alimentando de manhã da palavra de Deus e da graça de Deus. A gente tem até um hino que fala sobre isso, né? Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar, né? Vigia e ora o coração pequeno, né? Porque um temporal pode abrigar. Esse dia que começa às vezes tranquilo, pode ser que tenha um temporal lá na frente. E a gente, desde cedo, já está buscando a presença de Deus. Faz-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio, e mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Então, é um momento realmente da gente experimentar a animação de Deus quando a gente eleva a nossa alma para Ele, coloca a nossa vida diante dele. É a segunda petição de Davi aqui, para que sejamos animados por Deus desde a nossa devoção matutina. Então, se você não tem devoção matutina, se você é do tipo que já acorda meio tarde, assim, meio atropelado, para começar o dia meio na correria, a minha recomendação é que você cave um tempinho mais cedo para você começar o seu dia com devoção matutina. Tem um servo de Deus chamado Drescher, e agora estou tentando lembrar o primeiro nome dele, estou lembrado só do sobrenome, me perdoe, mas enfim, o sobrenome dele é Drescher, e ele diz isso, né, que assumiu diante de Deus esse compromisso, né, de não conversar com ninguém durante o dia antes de conversar com Deus. Então ele começa o dia conversando com Deus. Aí as outras conversas vêm no restante do dia, mas o dia tem que ser iniciado realmente com esse momento da gente buscar a Deus e suplicar a graça dele para aquele dia, né? Além disso, veja só, nós temos aí uma outra petição no verso 9, para que Deus nos livre dos inimigos. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. Então o dia já começa com esse posicionamento do crente. Ele está se refugiando em Deus, né? Deus às vezes é descrito como se fosse um lugar, um abrigo literal, às vezes com essa ideia de que ele é um castelo, né? Às vezes com essa ideia de que ele é um refúgio onde a gente pode se abrigar da tempestade, do tempo ruim, até mesmo dos inimigos, né? E se esconder dos inimigos. Então, a batalha às vezes exige isso, exige que a gente recue, se esconda, fique ali até se recuperar, para a gente retomar a nossa batalha. E nesses termos, o refúgio do cristão é o próprio Deus. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, protege-me deles, é em ti que eu me refugio. A gente tem uma atualização dessa oração, né, no Pai Nosso, quando Jesus nos orienta a orar nesses termos, né? Não me deixe cair, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, né? Então, esse pedido por livramento, né? Nós seremos tentados, mas o pedido aqui é para que nesse momento, quando chegar a tentação, Deus nos livre de cair nela, né? Quarto pedido é para que Deus nos ensine, né? Nos ajude a conhecer, e não apenas conhecer, não apenas trazer para a mente e para o coração, mas realmente a praticar a sua vontade. Verso 10: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. O fato dele ser o nosso Deus significa que ele é o nosso mestre, o nosso discipulador. Ele é quem nos ensina, né? Se você diz, olha, o meu grande ensinador é o professor, sei lá, Pirilampo Gospel, sei lá, alguém que você diz aí, um grande mestre, e realmente, graças a Deus, especialmente na internet, a gente tem tantas boas referências, né?
de pessoas que estão trazendo bons ensinos, mas a gente precisa sempre entender isso. É importante que a gente possa dizer: Deus está me ensinando, né? Por meio dos seus servos, né? Por meio daquilo que eu ouço nos sermões, por meio, enfim, mas acima de tudo por meio da palavra dele que chega ao meu coração, que também eu tenho lido, tenho buscado. Então a gente precisa ter esse contato pessoal com a palavra e pedir que Deus nos ensine a fazer a vontade. E veja só, porque ele é o nosso Deus, aí veja só a segunda linha do paralelismo: guie o teu bom espírito por terreno plano. Como é que Deus nos ensina? É o Espírito que nos traz a verdade da palavra, que aplica a palavra no coração e nos guia por um terreno plano. O terreno plano é um terreno reto, né? Um terreno livre de pedregulhos. É isso que ele está pedindo. Senhor, eu quero agora dar passos práticos nessa tua vontade. Não apenas saber a vontade para saber explicar as doutrinas, mas viver as doutrinas, né? Dar passos práticos, andar por esta vida, por esse mundo, né? Pisando aí pelas estradas empoeiradas do mundo, mas que Deus possa ir aplanando o terreno para nós, para que nós não tropecemos, para que nós possamos dar passos caminhando segundo a vontade dele. Quinto pedido, para que sejamos reanimados para a vida. Verso 11: vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça, tira da tribulação a minha alma. A gente vive na era do abatimento, né? É a era em que muita gente está dizendo: olha só, gente, é como se fosse, como se a depressão tivesse se tornado quase que epidêmica, né? Muita gente lutando com o desânimo, com o abatimento. Davi, ele entendia isso, né? Deus, eu preciso que o Senhor me vivifique. Lembra que lá atrás ele já disse que ele tinha sido deixado como um morto, né, ali estirado, largado numa prisão. Agora há pouquinho a gente viu ele orando nesses termos, né, para que eu não me torne como os que baixam a cova, porque a gente precisa da vivificação. O Salmo 104, que eu gosto sempre de mencionar, porque é realmente um dos meus salmos prediletos. Ele vai mostrar isso, que a terra precisa de vivificação. Isso que a gente chama aí das chamadas das estações, né? Mostra exatamente isso. Aqui, né, em Rio Preto, a gente tem inclusive um período que é muito seco ali, mais ou menos no meio do ano, né? Tudo fica seco demais, né? Em Brasília, de onde eu vi também, é a mesma coisa. Em Brasília é até pior, que todo o verde desaparece, fica tudo acinzentado, né? Onde tinha grama, fica só aquele pó vermelho. Você fala: cadê a grama? Então, aí vem a primeira chuva e tudo reverdece, né? Tudo retorna, a vida retorna. Nós precisamos ser revitalizados com a chuva da graça de Deus, da bondade de Deus. A gente precisa ser vivificado por Deus, né? A minha mãe gostava de usar uma palavra que quase ninguém usa hoje, que é a palavra molambo, né? Quando a gente estava muito desanimada: meu filho, você está parecendo um molambo, né? Eu nem sei direito, tenho até que procurar no dicionário, mas ela gostava dessa palavra, enfim. Mas é isso, a gente precisa dar aquela reanimada. E quem é que faz isso? De acordo com o Salmo 143, o pecado realmente nos deixa desanimados, abatidos, e a gente precisa ser revitalizado. Quem é que nos revitaliza? É Deus, né? Vivifica-me, Senhor. Porque ele nos revitaliza? É por amor do nome dele, por amor da justiça dele. Não é porque a gente seja bonzão e tudo mais, mas é por ele mesmo, por tudo que ele prometeu a nós, porque ele decidiu nos amar, porque agora, inclusive, gente, o nome dele está sobre nós, né? Porque é isso que acontece no batismo. No batismo, nós somos marcados com o selo da Trindade, né? Então, o nome de Deus está agora sobre nós. Então, por amor a esse nome, por amor da justiça dele, Davi diz: Senhor, tira da tribulação a minha alma. A alma de Davi, a linguagem de Davi é tão interessante aí, que é como se a alma dele estivesse mergulhada na tribulação. A gente pode imaginar a tribulação como se fosse, sei lá, um grande recipiente, e a alma dele de Davi dentro daquele recipiente chamado tribulação. Ele diz: Deus, tira minha alma desse lugar aí e me dá uma animada, né? Vivifica-me. É a quinta petição. Sexta petição, a última, por isso que ela fecha com selo de ouro aí, né? Com chave de ouro, os salmos penitenciais, é a petição para que, como servos de Deus e pela misericórdia dele, os inimigos de nossa alma sejam definitivamente destruídos. Olha aí, verso 12. E por tua misericórdia, dá cabo dos meus inimigos e destrói todos os que me atribulam a alma, pois eu sou teu servo. É uma oração chocante,
porque a gente vive nessa cultura, né, de pacifismo, né, e tudo mais. E alguém fala, nossa, você está orando para que Deus dê cabo dos seus inimigos, né? E a gente encontra aí em Davi uma aplicação histórica direta, porque ele era um guerreiro, certamente tinha muitos inimigos militares, mas especialmente lendo conforme o Novo Testamento e aplicando isso à nossa luta espiritual, então, sabe aquele pecado que você tem e que levou você a esse estado de alma que é mostrado aqui? Então, você tem que orar, 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 até Deus acabar com ele, até Deus destruir esse pecado. É isso, é o que o Novo Testamento chama de mortificação, do pecado. Então, o cristão, ele deve orar para que Deus destrua o pecado nele. Ele deve orar para que Deus destrua e acabe de vez com toda a influência de Satanás, não apenas na vida dele, mas na história humana e no cosmos. É nesse sentido que o crente ora para que venha o reino de Deus, né? Porque será o momento em que os inimigos de Deus, em que o mal com L, né, e o mal com U, né? Então, ou seja, não apenas o mal como princípio, mas os anjos maus, né, os seres, toda a maldade cósmica vai ser varrida. Então, nós oramos por isso, nós oramos para que Deus dê cabo dos nossos inimigos, destrua aqueles que atribulam a alma. Lá em Apocalipse 6 tem uma cena tocante em que João vê as almas daqueles que foram mortos, né, por causa do seu testemunho, e essas almas estão lá em oração. Deus, quando é que o Senhor vai fazer justiça? Né? Quando é que o Senhor vai realmente operar dentro da história para que isso que foi feito, né, ou seja, essa maldade de destruição, de perseguição dos crentes, seja realmente eliminada? Então, essa oração para que Deus realize a justiça dele e vença e destrua completamente os nossos inimigos. O verbo destruir parece forte, mas é interessante que no início da carta aos Hebreus é dito que Jesus veio realmente para realizar essa obra de destruir as obras de Satanás. Então a gente tem aí uma oração de guerra. É assim que termina o Salmo 143. Ele está falando da realidade da guerra, e na realidade da guerra ninguém pode ficar dando bobeira. É isso, né? Eu estava vendo uma reportagem ali sobre a faixa de Gaza, né? E aquela situação que está ali que não está fácil, mas você vê assim, você está às vezes dormindo, né? De repente veio lá um alerta, você tem que acordar e ir para um abrigo, porque senão pode cair uma bomba e você vai morrer assim, vai dar bobeira. Não pode ficar andando na rua, né? Sei lá, vou comprar algodão doce, mas está em época de guerra, não é momento para você sair saltitando na rua para comprar algodão doce, né? Jesus falou sobre isso, Mateus 26:41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação, o espírito está pronto, a carne é fraca. Então, crente desatento corre o risco de ser arruinado. É isso. Nos livros de sabedoria, tanto Provérbios quanto Eclesiastes, o chamado crente desavisado, né, imprudente, leviano, fica brincando com o pecado, ele é chamado de estulto ou tolo. Eclesiastes capítulo 10, inclusive, traz isso, né? Qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. Ou seja, você pode ser sábio, pode ser até honrado, mas se você tem um pouquinho de estultícia, ou seja, essa tolice, né, de você ficar brincando com coisa perigosa, olha lá, verso 2, o coração do salmo, estou lendo Eclesiastes 10, o coração do sábio se inclina para o lado direito, mas o do estulto para o da esquerda. E quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento, e assim a todos mostra que é estulto. E por que isso tem que ser acentuado? Olhe de novo Salmo 143, versos 3 e 4. O que o inimigo faz? Persegue, derruba, aprisiona, adoece, arruína, né? Porque o verbo turbado aí eu já expliquei que significa arruinado. Então, daqui a pouquinho a gente vai sair de casa para um dia de atividades. Entendamos isso. Os inimigos da nossa alma estarão de olho em nós, né? Então, sejamos vigilantes. Uma das coisas que os salmos penitenciais trazem é isso, né? O pecado é uma realidade, ele é perigoso e a gente precisa assumir uma postura de batalha, né? É assim que termina os salmos penitenciais. Então, que Deus nos ajude na meditação, no aprendizado e na santificação por meio desses salmos,
né, que alguns chamam de penitenciais, Lutero chamava de salmos paulinos, porque eles nos falam sobre essa realidade, essa gravidade do pecado, mas também sobre a superioridade da graça salvadora de Deus que nos reconcilia com Ele quando caímos e santifica a nossa vida na experiência da restauração, né? Então nós vamos orar agradecendo a Deus por isso e antes e logo em seguida a gente vai ter a oportunidade de compartilhar os nossos pedidos. Eu vou apenas fechar aqui a nossa gravação para que a gente compartilhe os pedidos.